Já fazem mais de 2000 anos que o nosso Redentor ascendeu ao céu. E o dilema, a polêmica acerca de batismo com o Espírito Santo, acompanhado do dom de línguas, é bastante discutido em nossos dias. Pelas redes sociais apresentam homens que se dizem conhecedores da verdade, cheios do Espírito Santo, e eles não conseguem resolver esse dilema. Porque quando eles vão para o debate, é uma falácia de todas as formas, que o que se chega à conclusão é de que um ali está mentindo, porque eles são antagônicos, não pode os dois estarem certos. Mas agora vamos tentar resolver essa situação, vamos esquadrinhar a palavra e vamos ver por esse prisma o que conseguimos entender. Então vejam só, você pode analisar o texto, o antitexto, o pós-texto, que você chega à conclusão, porque a Bíblia jamais nos deixaria numa situação difícil ao ponto de não chegarmos à conclusão do que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, a Bíblia responde. Nós vamos ver agora que a Bíblia responde. E se ela responde, por que essa polêmica até hoje não foi batido o martelo? Vejam só. Ao descer o Espírito Santo sobre os discípulos, o que foi que aconteceu? Os que estavam de redor, leigos, eles se espantaram com aquilo. Houve uma pequena confusão. Por quê houve essa pequena confusão? Porque eles ouviram aqueles homens que eles estavam acostumados a ver todos os dias por ali, a falarem na língua deles. Eles ouviram e viram os homens e ficaram abismados, porque eram pescadores, homens simples, e de repente se formaram catedráticos em letras, em línguas. E aí foi um susto para todo lado. E houve aquela pequena confusão, como é relato da Bíblia. Mas vamos tentar resolver isso aí. É de conhecimento de todos o evangélico, principalmente os dirigentes, pastores, bispos, que antes de ir para o púlpito, para a oratória, aquela comissão que vai para a frente faz uma pequena reunião e faz uma pequena oração e se apresentam para a igreja. Então, eu acho que não está escrito, mas quando você analisa, foi isso que Pedro fez. Chamou os seus companheiros e ali conversaram e, naturalmente, Pedro disse: olha, eu vou passar o sermão na língua original e vocês vão traduzir ao povo conforme o dom que vocês receberam. E aí foi o que aconteceu. Eles devem ter ficado reunidos ali, um perto do outro, e cada um organizou a população, né, aquele povo que ali estava. Vou dar um pequeno exemplo, assim, por exemplo, aí quem é português? Olha, eu vou falar em português.
Aí vocês me acompanham aqui, fica aqui do meu lado. Quem é francês, olha, eu vou falar em francês, vocês acompanham. Então, assim, eles reuniram em volta deles, conforme a língua que cada um recebeu, conforme o idioma que cada um recebeu, e Pedro passou o sermão, a oratória na língua original, eles ouviam e transmitiam ao povo, cada um na língua daqueles que ali estavam presentes, cada um na língua que o Espírito Santo concedeu a cada um. Foi isso que aconteceu, com certeza absoluta, porque é isso que a Bíblia vai nos falar, vai nos dizer. Então, Pedro proclamou o culto, todas as mensagens possíveis, e aí o que acontece é que ao final do sermão, não houve confusão, a Bíblia não fala que houve confusão, balbúrdia alguma. O que é que aconteceu no final de quando Pedro acabou, ou melhor, eles todos acabaram de entregar a mensagem, cada um na língua dos que estavam ali presentes. O que foi que aconteceu? O que a sua Bíblia diz que aconteceu? A minha diz o seguinte: depois do discurso de Pedro, no final, eles se dirigiram, ou melhor, clamaram numa só voz, dizendo: varão, irmãos, o que faremos? Não é assim que a Bíblia fala? Ela não diz que veio um pouquinho dali, veio um pouquinho, não. Eles clamaram: varão, irmãos, o que faremos? E aí Pedro e os demais responderam: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Vejam só, aonde está a revelação bíblica de que foi na língua de cada um que o sermão foi pregado. E cada um ali traduziu na língua de cada um, espectador. Onde é que está? Quem é que dá esse testemunho? Quem é que diz que foi o dom? Foi línguas, foi idioma. Eles próprios, os ouvintes. Porque quando eles chegaram assim, e ao término, que eles clamaram: o que faremos, irmãos? É lógico que cada um ouviu o sermão na sua língua. Ouviu o sermão na sua língua. Ouviu o sermão na sua língua. Se eles ouviram o sermão na língua de cada nação que ali estava representado, é lógico, é evidente que os apóstolos receberam o dom de língua, que possamos dizer idiomas, ou seja, o Espírito Santo concedeu a cada um deles o idioma das nações ali representadas. E a coisa foi tão autêntica, tão verdadeira, que se batizaram 3.000 almas, 3.000 ovelhas, só num dia. E aí está resolvida a questão. Se você acha que não é, que não foi assim, dessa forma, pode refutar esse vídeo, mas com a palavra na mão. Porque aqui não é prognóstico, não é invenção, não é ideia nova. A idade que nós temos essa porção, é a idade que está registrado essa passagem. O que falta para que a gente chegue ao conhecimento é
esquadrinhar a palavra, juntar e chega à conclusão. É o que nós estamos fazendo aqui, certo? Eles ouviram e atenderam a mensagem, porque quando chegou no final do sermão de Pedro e os demais, traduzindo na língua das nações todas ali presentes, eles, um coro só, perguntaram o que fazer. Então, se eles perguntaram o que fazer, é porque então eles ouviram os discípulos falando na língua deles. Então, para mim, eu acho que é irrefutável esse pequeno vídeo. É irrefutável. Mas se tem alguém aí com conhecimento maior, nós estamos abertos aqui. É só entrar nos comentários e a gente conversa. É aprendendo uns com os outros. Mas eu acho que essa é a realidade. Esse tal de retetê, lacamachaya, lacabancha, racha, não tem nada disso. Isso não houve e não há hoje e nem haverá nunca essa situação. Porque aquele dom de língua que cada um recebeu não tem nada a ver com isso. Certo? Agora, Coríntios 14 é outro caso. Nós trataremos isso, querendo o Criador, numa nova oportunidade. Mas na descida do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, é isso que aconteceu. Eles receberam dom de línguas, certo? Que é chamado de estranha em português, porém os estudiosos dizem que essa palavra estranha não há no original, porém nós somos brasileiros, temos que entender que é estranho, mas estranho por quê? Porque se esse sermão aqui eu estivesse falando em alemão, seria estranho para muitos que aí estão vendo. Então, foi línguas, foi idiomas e eu acho difícil ser refutado esse vídeo. Então, vamos aprender.